Hallo Leute, alles klar? Mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL e hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, os números ordinais em alemão. Com certeza vocês já conhecem os números cardinais. E agora eu vou mostrar para vocês que a partir desses números, como se formar os números ordinais. Então, vamos lá. Os números ordinais em alemão se chamam Ordnungszahlen, die Ordnungszahlen. Eles servem para classificar os seres, objetos, dar algumas características em posições ou séries. Na verdade, para formar os números ordinais, eu utilizo apenas os números cardinais e acrescenta um pequeno sufixo. Apenas 4 formas que são um pouquinho diferentes, que diferem dos nossos números cardinais comuns. Importante lembrar que os números em alemão, eles se comportam como adjetivos. Portanto, eles são flexionados e recebem uma terminação, depende das nossas declinações. A gente já viu isso antes. Se lembram das nossas 3 declinações? Vou mostrar para vocês também. E importante também perceber em alemão, diferentemente do que em português, apenas o último número da palavra, do numeral, ele vira o número ordinal. Então, se eu tenho, por exemplo, o número ordinal 25º, em alemão, eu apenas declino o último, que em alemão seria o 20º. Então, eu falo 5/20. Então, vamos dar uma olhada como funciona isso? Então, até o número 19º, eu acrescento apenas um TE do nosso número cardinal. E a partir do 20º, do número 20º, e adiante, eu acrescento o STE ao fim do número, para formar o número ordinal. E lembrando que dessa terminação, desses sufixos, depende da nossa declinação, da posição na frase, poderia receber mais uma outra letra. Então, como eu falei, nós temos algumas exceções, que são justamente o número 1, 3, 7 e 8, né? O primeiro, o terceiro, né? O sétimo, o oitavo, que são um pouquinho diferentes. E interessante também, em alemão, eu uso um ponto para indicar o número ordinal. Então, sempre se o número cardinal recebe um ponto, eu sei que se trata de número ordinal. Então, vamos dar uma olhada na nossa lista, como se forma esses números ordinais. Então, os números que são em vermelho, que eu falei para vocês, são um pouquinho diferentes. Como o primeiro, né? Em alemão, o número 1, o número cardinal 1, ele vira o número ordinal, o erste. E a partir daí, eu acrescento o TE, né? Então, fica o zweite. O número 3 também um pouquinho diferente, é o dritte, vierte, fünfte, sechste, o sétimo, então ele também, o nosso número cardinal 7, ele tira EN, ele vira siebte, o 8, retira um T, então ele fica apenas achte, 9 e o 10º é zehnte. E aí eu vou continuar 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º, 18º,
19º e o 20º, eu acrescento STE, então ele fica 20º. E para continuar, vocês se lembram, eu tenho que inverter, para dizer o 21º, eu apenas acrescento o número ordinal, o STE, no 20º, no 20, né? Então fica 21º, aí depois 22º, 23º, até o 30, o 30º, então em alemão é o 30º, 40º, 50º e por adiante até o 100º. E para dizer, por exemplo, então, o 100º, primeira, então em alemão, lembrando só o último, então eu falo 101º. Ok? Vocês entenderam? Importante em alemão também essa declinação. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos, né? Você se lembra, se eu utiliza o artigo definido, o der, die, das, ele só termina com E. Então fica der erste, die erste, das erste, né? Aqui o primeiro lugar, então fica der erste Platz. No primeiro dia, esse no, usando também como os dias da semana, eu uso am. Como é uma forma do dativo, então acrescenta en, am ersten Platz, am zweiten, am dritten Platz. Ou, se eu quero dizer pela segunda vez, então fica zum zweiten Mal. Aqui também o zum, uma forma do dativo, que é zudem, então tem que acrescentar en, fica zum zweiten Mal. E se fala de um autor que já escreveu seu terceiro livro, então fica o sein drittes Buch. Lembrando, o sein faz parte da nossa segunda declinação mista, que engloba os artigos indefinidos e os nossos possessivos, mein, dein, sein. E se quero indicar que eu moro no quarto andar, então eu falo, ich wohne im 4. Stock. Ich wohne im 4. Stock. Ok? Agora, muito importante em alemão também, que a gente usa as datas também com os números ordinal quando se trata os dias e os meses. Então, se eu, por exemplo, quero dizer hoje é o dia 3 de janeiro, então eu tenho que utilizar o número ordinal e eu vou dizer heute ist der 3. Januar. Heute ist der 3. Januar. Se quiser, eu posso também trocar o mês para um numeral, aí posso dizer, então, hoje é o dia 3 do primeiro, dia 3 do 1, né? Então seria heute ist der 3.1. Heute ist der 3.1. E para indicar o dia do aniversário, eu uso o am, então posso dizer, sie hat am 3.1. Geburtstag. Né? O aniversário dela é no dia 3 do 1. E se quiser, então posso mudar também os meses, eu posso usar os meses para... Então, sie hat am 3. Januar Geburtstag. Ok? Então, para indicar nossas datas, eu uso também os números ordinais. Então, se alguém fala, por exemplo, né, eu me casei, né, em 30 de janeiro de 2005, então eu tenho que dizer em alemão, ich habe am 30. Januar 2005 geheiratet. Ou ich habe am 30.01.2005 geheiratet. Da mesma forma, se eu escrevo numa carta, uma mensagem, indicando lá em cima a data, né? Então, eu escrevo a cidade, vírgula, eu uso
den e colocar a data com os pontos, né? Então, seria o Bonn, den 16.05.2020. Né? Essa forma para escrever a data numa carta ou numa mensagem. Aqui também, para lembrar umas outras formas, alguém pergunta a data, então eu posso dizer, heute ist der 25. Juni, mas uma outra forma então seria, né, hoje nós temos, né, heute haben wir den 25. Juni. Muito comum usar essa forma, heute haben wir den 25. Juni. E se eu quero indicar um período, por exemplo, né, eu saio de férias, né, de junho até agosto, então eu posso dizer vom 12. Juni bis zum 5. August. Von bis. Né? Então, vom 12. Juni bis zum 5. August. E para perguntar a data, quero saber a data de alguém, então eu posso perguntar, der wievielte ist heute? Ou eu posso perguntar, welches Datum ist heute? Ou simplesmente, welcher Tag ist heute? E a pessoa, então, vai indicar, ele pode dizer, então, heute ist der 10. Juli, ou heute haben wir den 10. Juli. Ok? Você entendeu os nossos números ordinais em alemão? Importante também, vou indicar as datas. Então, tudo bem para vocês? Até o próximo. Tchau, tchau.